Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus. É um enorme e grande prazer na alma que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus neste último sábado do terceiro mês do ano de 2025, sábado, dia 29 de março. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que depender do Espírito Santo, ter relacionamento com Deus diário, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa poderosa, porque a gente começa a ouvir a voz de Deus de uma maneira tão grandiosa que o relacionamento com Deus e o tempo devocional que um homem e uma mulher é que vai fazer a diferença na pregação. É bem verdade, meu amigo, minha amiga, que o Espírito Santo ele não olha o grau eclesiástico que um homem e uma mulher ele ocupa no corpo de Cristo, se ele é bispo, se ele é pastor, se ele é missionário, se ele é presbítero, se ele é apóstolo. Deus não olha para isso. Deus ele olha para o tempo que um homem e uma mulher ele vai reservar para Deus. Isso é que vai fazer a diferença. O problema não é a palavra, o problema é o vaso que Deus ele vai usar. Se o vaso ele reserva tempo para Deus além do normal, então a revelação será sempre tremenda. Essa terceira parte ela é poderosa porque vamos saber então como é que os estratagemas de Satanás para aprisionar as pessoas e assim então manter o mundo inteiro no engano e na escuridão. Eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio, eterno Deus, estar na Tua presença. Mais do que isso, ser um instrumento usado nas Tuas santas e divinas mãos. A Tua palavra, ela declara dizendo que o Senhor é o Deus que sonda os pensamentos e as intenções do coração dos filhos dos homens. Quando o Senhor enviou Samuel, que é para ungir o rei Davi na casa de Jessé, e Davi e Samuel, ele havia visto os primeiros filhos de Jessé, ele havia raciocinado, pensado que seriam eles que o Senhor havia escolhido para ser rei. O Senhor chamou a atenção do profeta Samuel, dizendo: Samuel, Samuel, o homem olha a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor, quando olha para mim, o Senhor vem para tudo que se passa no meu processo mental, sentimental e emocional. O Senhor não está interessado com a minha aparência física, mas sim aquilo que está dentro de mim, que eu desejo de ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Por isso, tudo que eu te peço para este dia, eterno Deus, que a minha matéria humana, que o meu ego, ele venha a ser reduzido a pó, que o Senhor venha ministrar por intermédio de mim, que o Senhor venha crescer através dessa mensagem e que eu venha a ser reduzida por pó. Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo o seguinte, que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará e ministrará por intermédio de vós. Toma a direção dessa terceira parte, é o que eu lhe peço e lhe agradeço de coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas, está em 4 textos da Nova Aliança, no livro da Revelação da Profecia. Os 4 textos que é para essa terceira parte está no livro da Revelação, Apocalipse, capítulo de número 12, versículo de número 9, diz o texto sagrado que: e o grande dragão foi expulso. Ela é a antiga serpente, chamada de Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado por terra junto com os seus anjos. O segundo texto está no capítulo 3 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 1
2 e o versículo 18, João apóstolo declara dizendo o seguinte que eu me pus sobre o mar, eis que vi uma besta que saía do mar, ela tinha 7 cabeças e 10 chifres e 10 diademas sobre a cabeça, sobre o chifre, e um nome de blasfêmia sobre a cabeça. Versículo 2. A besta que vi, ela era semelhante a um leopardo, ela tinha pés de urso, boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono, e assim como a sua grande autoridade. Versículo 18. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois o seu número é número de homem. Ora, o seu número é 666. Glória a Deus, e que o Espírito Santo fale por mim. Para essa série de mensagens que nós estamos sobre, para a terceira parte da série de mensagens que nós estamos sobre o satanismo e o seu domínio na vida das pessoas, a terceira parte ela tem como tema os símbolos satânicos mais usados no mundo inteiro. Missionário, por que o missionário ele escolheu esse tema? No livro de Apocalipse, capítulo número 13, João apóstolo, ele tem uma visão. Ele declara dizendo que ele se pôs sobre o mar, e à medida que ele havia se posto sobre o mar, ele foi observando o mar, e ele viu uma besta que saía do mar. Ele disse que ele viu uma besta que subia do mar. Ela tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres ele tinha 10 diademas, ou seja, 10 estrelas. E sobre as 7 cabeças, um nome de blasfêmia. Versículo 12, ele declara que a besta que eu vi era semelhante a um leopardo. Ele tinha pernas de urso, boca de leão. E ele fala que o dragão havia dado nessa besta, né? O seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Você vê que Apocalipse, meu amigo, minha amiga, é um livro simbólico. E você vê que no capítulo 12 fala que o dragão ele foi expulso. Ele é a antiga serpente chamado de diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele é que engana todo mundo. E eles 6 anjos foram atirados por terra. Você vê que no versículo 9 do capítulo 12, no capítulo 13, versículo de número 2, 3, mas no versículo 18 fala que aqui está a sabedoria, o entendimento. Quem tem sabedoria e entendimento, calcula o número da besta, pois o seu número é número de homens, 666. Sendo assim, você vê que no versículo 9, 11, versículo 9 de Apocalipse capítulo 12, no versículo 1 e 2, no versículo 18, são mencionados aqui alguns símbolos. Primeiro, no versículo 12, ele fala de dragão. O que significa dragão, missionário? Eu fui pesquisar, mas o símbolo de dragão, ele é associado ao mal, ele é associado ao terror, e exatamente dragão, meu amigo, minha amiga, é um dos símbolos principais de Satanás. Satanás, ele é definido como dragão, que é um símbolo do mal, que é um símbolo de terror. E o símbolo do dragão, se você não sabia, meu amigo, minha amiga, ele é reverenciado no mundo inteiro, em nações como China, em nações poderosas. Eles usam o símbolo do dragão que é para ter sucesso. Mas o dragão é um dos principais símbolos que é associado a Satanás. E o próximo símbolo que é associado ao mal é o escorpião, que é mencionado em Apocalipse capítulo número 9. Fala que João declara dizendo que ele viu um anjo que tinha a chave do abismo. Ele desceu na poça do abismo, ele abriu a chave do poço do abismo, e subiu uma fumaça que chegou até as alturas dos céus, e lá saíram gafanhotos que tinham aparência de escorpião. O escorpião, eu fui pesquisar, meu amigo, minha amiga, mas o símbolo do escorpião é um símbolo espiritual, está associado à sedução e à sensualidade masculina e feminina.
Hoje, quantos são os homens e as mulheres que têm um símbolo de escorpião marcado no seu corpo, nas suas partes íntimas, e o escorpião ele tem um significado místico, porque ele é associado ao mal. E para falar dos próximos 8 símbolos, meu amigo, minha amiga, eu preciso usar aqui a figura de uma associação que faz sucesso no mundo inteiro, que hoje, na pós-modernidade, ele é definido como a associação que governa e que tem controle do mundo inteiro, desse mundo que é governado e dominado por Satanás, que são os Illuminati. Missionário, o que é Illuminati? Illuminati, meu amigo, minha amiga, são inúmeras associações secretas que sempre existiu. E a primeira associação dos Illuminati, ela foi fundada em 1776 na Baviera, na Alemanha, por um grupo de alemãos, e ela infiltra, dentro dos Illuminati, infiltra figuras poderosas, homens da elite, seja na política, seja na agricultura, seja em todas as áreas da fama. Elas são associadas a essa associação dos Illuminati. Hoje, o Illuminati, meu amigo, minha amiga, as figuras que, por exemplo, ela se expandiu, porque o Illuminati são inúmeras associações secretas, e a classe de pessoas que fazem parte dos Illuminati está infiltrado os reis, está infiltrado os presidentes, os ministros, os autores de filmes de televisão, os músicos, os artistas, principalmente nos Estados Unidos da América. E sendo assim, os Illuminati eles são identificados por 8 símbolos satânicos que o missionário ele vai partilhar com vocês. Nós vimos o dragão, nós vimos o escorpião, e vamos ver o próximo símbolo satânico que é usado pelos Illuminati, que é para governar esse mundo místico que é dirigido por Satanás, que Cristo havia definido como o príncipe deste mundo. E o apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 2, versículo número 4, ele fala que Satanás é o Deus deste século, porque ele conseguiu cegar o entendimento dos incrédulos da revelação da luz do Evangelho da glória de Cristo, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O terceiro símbolo, que é o primeiro dos Illuminatis, é a pirâmide ou o triângulo. Eu fui pesquisar por que da pirâmide e do triângulo. Se você prestar atenção, eu fui pesquisar. A pirâmide e o triângulo representa, meu amigo, minha amiga, hierarquia, sinônimo de que eles estão bem definidos, eles estão bem agrupados, e eles conseguiram se instalar em todas as nações do mundo. Esse é o primeiro símbolo dos Illuminati. A hierarquia ou triângulo é um símbolo de governo, é um símbolo de organização, que eles conseguiram, que eles estão bem instalados, bem infiltrados, já que eles são associações secretas e tem várias no mundo inteiro, em várias nações poderosas do mundo. É um símbolo de hierarquia, de organização. E dentro desse símbolo, meu amigo, minha amiga, tem um segundo símbolo do Illuminati, que é o olho que vê tudo, ou o olho de ouros. E eu fui pesquisar sobre o olho que vê tudo, que é o olho de ouros. Esse símbolo, que é um símbolo satânico, que é o quarto, ele simboliza, meu amigo, minha amiga, que eles vejam tudo que está na luz e na escuridão. E a pirâmide, assim como um olho que vê tudo, se você não sabe, meu amigo, minha amiga, esse símbolo ele está dentro da nota americana, do dólar, de $1. Você vê a nota de $1 americano, vai ver a pirâmide e vai ver o olho que vê tudo, ou o olho de ouros, que é um símbolo que os Illuminati eles estão a governar o mundo, porque as pessoas elas usam o dólar que é para comprar, mas só não param que é para pesquisar que essa nota, que é uma nota americana, ela é uma nota que é para fazer sucesso no mundo inteiro, que é para governar o mundo inteiro. Ela foi consagrada na escuridão, no ocultismo.
E dentro de $1, da nota do dólar, você vai encontrar a pirâmide e o olho que vê tudo. E o quarto símbolo do que os Illuminatis eles usam, que eles identificam, é a coruja. Eu fui pesquisar sobre a coruja, mas a coruja no lado espiritual, no mundo espiritual, significa sabedoria e conhecimento. Os Illuminati eles são definidos como os mais sábios, que os que têm mais conhecimento, e isso tem se visto, a maneira como é que eles têm dominado esse mundo, a maneira como é que eles têm se filtrado na vida das pessoas. A coruja, meu amigo, minha amiga, é um símbolo de conhecimento e de sabedoria que define os Illuminatis, entre aspas, a sabedoria terrena que é para governar esse mundo. E o quinto símbolo, meu amigo, minha amiga, esse é terrível, é o pentagrama. O pentagrama, meu amigo, minha amiga, é uma estrela de 5 pontas. Ou seja, é uma figura que dentro do pentagrama tem o triângulo e tem a estrela. Eu fui pesquisar sobre o pentagrama. Ele foi usado pelos primeiros cristãos por um tempo, porque cada estrela do pentagrama tem um significado. A estrela de cima significa espiritual, a do oeste significa terra, a do oeste significa ar. Depois tem a força, o fogo, o ar e a água. São símbolos do pentagrama que os cristãos eles usaram no primeiro século. Mas só que, consoante o tempo, os cristãos eles foram se desligando do pentagrama e o símbolo do cristianismo virou um peixe e a cruz de Cristo. Mas só que o pentagrama hoje é um símbolo que representa atualmente, representa a bruxaria e a magia negra. Porque é muito usado hoje na Umbanda, em centros de bruxaria e de feitiçaria. Eles usam o pentagrama e Anthony Zenden, lá veio quando fundou a igreja de Satã, a igreja de Satanás nos Estados Unidos no ano de 1966. Ele usou o pentagrama invertido. É o quinto símbolo que está dentro dessa associação secreta dos Illuminati. E o sexto símbolo dos Illuminati é a chama eterna. Por que isso, missionário? Porque eu falei que a primeira associação secreta dos Illuminati ele foi fundado em 1776 na Baviera, na Alemanha. Mas só que, por que chama eterna? Porque depois de esse primeiro grupo desaparecer, surgiram várias associações secretas que hoje, por exemplo, nos Estados Unidos da América, existem várias figuras famosas de músicos que a juventude e o mundo inteiro gostariam de ser como ele, gostariam de se vestir como as atrizes, como os cantores e as cantoras, que têm milhões. Eu poderia até citar, meu amigo, minha amiga, nome de cantores famosos, de atrizes famosas, de presentes que são figuras populares, mas por uma questão ética, a pessoa, eu não vou citar nome de ninguém, mas você conhece figuras de homens e mulheres que eles, meu amigo, minha amiga, para se destacarem, eles têm os símbolos dos Illuminati, o pentagrama, a pirâmide, a coruja que representa o conhecimento. Eles usam o símbolo do pentagrama. E a chama eterna, que é a sexta, é um símbolo que hoje os Illuminati eles continuam a existir, mesmo depois da primeira associação secreta em Baviera, na Alemanha, na década dos anos 1970, desapareceu. Hoje elas continuam influentes nos Estados Unidos, na França e em várias nações do mundo. E o sétimo símbolo dos Illuminati, esse é terrível, é o obelisco. O que é o obelisco, missionário? O obelisco, meu amigo, minha amiga, é um monumento alto cuja a sua estatura ela é formada por
por um quadrado, que tem uma longura que vai subindo em cima e que na ponta ela é fechada em forma de um triângulo. É um monumento alto que, para definir o obelisco, hoje esse obelisco é um monumento que foi fundado no Egito, foi fundado na mitologia egípcia, né? Existe até hoje atualmente no Egito, que na mitologia egípcia significa adoração ao deus Ra, que era um deus cultuado pelos egípcios, que tem a figura de um órgão genital masculino e na ponta ele é fechada em um triângulo, que significa grandeza, como também significa fertilidade masculina. E o obelisco, meu amigo, minha amiga, ele está localizado, ele está infiltrado em grandes cidades que as pessoas visitam no mundo inteiro. Vou falar, o obelisco ele tem no Egito, ele tem no Vaticano. Se você chegar no Vaticano, na Praça de São Pedro, que é o centro, né, quando o Papa ele faz eventos, que é para reunir a maior parte da população, você vai ver o obelisco, que é um monumento alto que sobe até os céus e que no seu topo ele é fechado em forma de um triângulo. O obelisco ele está em várias cidades poderosas. Ele está no Vaticano, ele está na capital do México, no centro da cidade do México, em Buenos Aires. Ele está em Paris, na França, no centro da cidade de Paris. Você vai ver o obelisco. Você vai ver na Turquia, você vai ver no Brasil e você vai ver também o obelisco em grandes cidades, no México, na Bolívia. Ele está lá, assim como o olho que vê tudo. Esse símbolo ele está situado na nota do dólar, ele está situado em igrejas também, por exemplo, de uma igreja na Argentina, no centro daquela catedral da Argentina, esqueci o nome. No meu tem o olho que vê tudo, o olho de ouros. E o próximo símbolo que os Illuminatis usam, que identifica os Illuminatis, que é para eles terem sucesso e governar o mundo, é a serpente ou a cobra. Sabe o que significa a serpente ou a cobra? Primeiro que a serpente é um símbolo, é um dos símbolos de Satanás, porque Apocalipse capítulo 12, versículo número não fala que o dragão foi expulso, que é um dos símbolos de Satanás. Ele é a antiga serpente chamada de diabo ou Satanás. Então, serpente é um dos primeiros símbolos de Satanás, assim como também o dragão. Serpente é mencionado em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e dragão no livro de Apocalipse, no livro de Daniel. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? E o dragão ele representa a traição, representa o pecado, representa a traição, o pecado e a tentação. São símbolos da serpente: pecado, traição e tentação. E o próximo símbolo que os Illuminati eles usam muito é o símbolo 666 ou 666, que é o símbolo, meu amigo, minha amiga, do anticristo. Esse é um dos símbolos recorde que os Illuminati eles usam. Porque eu pensava que o pentagrama era os ícones dos símbolos dos Illuminati, mas não. Tem o 666, que é o símbolo que os Illuminati usam muito, que é para ter êxito, que é para manter a fama deles no planeta Terra ao longo da história, que também é um símbolo do anticristo. E o próximo símbolo que é a besta. Eu fui pesquisar sobre a besta, meu amigo, minha amiga. A besta está associada a um espírito maligno cujo é identificado pelo número de 666. Esses são os 8 símbolos principais que aparecem, que identificam os Illuminatis. Mas tanto os símbolos dos Illuminati, esse então, meu amigo, minha amiga, é muito usado pelas figuras famosas, seja músicos, autores. Eles usam muito esse símbolo, que é a mão cornuda. A mão cornuda, como também o tridente. Você vê os muitos famosos, eles fazendo símbolos de... Até não vou fazer gesto, mas fazem símbolos de mão cornuda, fazem símbolos de tridentes. Mas só que as pessoas, elas olham
Mas como Satanás ele cegou o entendimento dos incrédulos, que é para que a luz do Evangelho não resplandeça sobre eles, as pessoas elas vejam um símbolo, mas não procuram entender o significado daquilo que aquele autor está a fazer, né? De mão chifrada, as pessoas não procuram saber. E outro símbolo também que é muito usado é a cruz invertida. Está a entender, meu amigo, minha amiga? São inúmeros símbolos que Satanás ele conseguiu instalar, que é para governar, que é para dominar a vida das pessoas. As pessoas não sabem que quando fazem um símbolo satânico, ou colocam na pele, no rosto, nas partes íntimas, né? Tatuagem de dragão, tatuagem de escorpião, tatuagem de cruz invertida, tatuagem de pentagrama invertido, porque Antônio Lavey, Zender Lavey, que fundou a igreja de Satanás, ele usava um símbolo de pentagrama invertido, representando assim, meu amigo, minha amiga, o pacto de bruxaria que ele havia instalado. E o pentagrama hoje ele é muito usado na Umbanda, no Candomblé, no Voodoo. Eles usam como um amuleto de proteção. Tá entendendo, meu amigo, minha amiga? As pessoas elas não querem se posicionar. As pessoas não querem... Quando você não toma a decisão de servir a Deus, de vir para Deus, tem pessoas assim, elas não querem ser cristãs, mas elas também não querem servir ao Deus. Sabe? Elas não querem servir a Deus, mas também não querem servir o diabo. Sabe como é que essas pessoas são definidas para Deus? Tímidos. São aquelas pessoas que têm um conhecimento, mas não conseguem se posicionar. Os times deles vão ir para o inferno, eles serão jogados no lago de fogo. Por isso, meu amigo, minha amiga, esses símbolos que o missionário mencionou para vocês, que são os principais, que são os que têm mais os iluminados usados, por exemplo, o obelisco, né, que é o monumento que sobe até os céus e cruza no seu eixo, em forma de um triângulo. O obelisco, meu amigo, minha amiga, está associado ao mundo da escuridão, às trevas. Assim como também a coruja, assim como também o escorpião, assim como também o Leviatã, que é um jacaré que é mais grande do que um homem. São símbolos que eram usados na mitologia egípcia e hoje são usados no mundo inteiro. Meu amigo, minha amiga, Deus tem a misericórdia da tua alma e da minha alma. As pessoas elas estão a servir a Satanás, elas não sabem. As pessoas estão aí para o inferno a darem risada. Elas nem sabem o meteorito que vem sobre elas. Essa não é a vontade de Deus, meu amigo, porque João ele viu, ele se pôs sobre o mar, ele viu a besta, o Espírito Santo ele deu para João visões, que ele não estava entendendo nada. Ele viu uma besta que subiu no mar, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre o chifre tinha 10 diademas e sobre a cabeça 7 nomes de blasfêmia, fazendo referência aos símbolos satânicos que depois de anos iriam de se instalar nessa associação secreta dos Illuminati, que seriam como esse que é para governar o mundo. Você vê hoje tem muitos cantores que estão ricos, que estão podres de dinheiros, que o dinheiro deles não acaba, mas que eles têm impacto satânico. Eles venderam a sua alma para Satanás, eles adoram e servem a Satanás, que é para governar esse mundo, que é para a fama deles não acabar, que é para os jovens, as raparigas se espelharem nele, terem eles como um modelo de vida. Só que, meu amigo, minha amiga, você e eu conhecemos histórias, eu poderia até citar nome, mas não vou citar. Eu conheço muitos cantores que usavam marcas de dragão, que é para ter êxito, de serpente, de escorpião, de pentagrama, que já morreram cedo, e outros que estão em destaque no mundo inteiro, que pensam que são imortal. Mas, meu amigo, minha amiga, Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Muitas pessoas que serviam aos Illuminatis e que tinham símbolos satânicos já morreram, e a alma dele está em tormentos no inferno, aguardando assim o dia do juízo final, que Deus ele irá de sancionar os maus, irá de lançar eles no lago que há de com fogo e enxofre. Se você quiser ter mais informações, tem uma mensagem que o Espírito Santo me deu recentemente sobre os príncipes do abismo,
A oitava parte que tem como tema a ressurreição dos cadáveres, das suas criminosas adormecidas no pó da terra, no mar, no inferno, e a sua destruição eterna juntamente com a morte e o inferno. De Deus não se zomba, meu amigo, minha amiga. Tudo o que o homem semeia, isso se fala. Deus ele fala em Levítico capítulo 18, versículo número 25, dizendo que a terra se contaminou e eu visitei nela a sua iniquidade e ela vomitou os seus moradores. Esse termo vomitar é um termo usado que é para definir que a maioria está aí para o inferno. Por isso que a terra vai vomitar a alma dos perdidos no dia do juízo final, que Deus ele irá de punir, sancionar, lançar eles para o lago de fogo. Que o Espírito Santo tenha misericórdia da minha alma e da tua alma, que essa terceira parte nos ajuda a refletir. Porque as pessoas não querem Deus. E você vê que as pessoas, elas, sem saber, quando um homem e uma mulher fazem símbolos de serpente, de dragão, de escorpião, nas partes íntimas ou no corpo, elas não sabem que elas estão a fazer pacto com Satanás. Tem uns que vão mais longe, fazem símbolo de besta, de número 666, 166. Olha, quando você faz esse tipo de coisa, meu amigo, minha amiga, para você se libertar do satanismo, desse símbolo, é muito complicado, porque você fica cego e se você morrer nessa condição, você vai para o inferno. Vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pelo Senhor falar por intermédio de mim. Eu te louvo e te agradeço, Santo Deus, por ser um instrumento usado nas tuas santas e divinas mãos. Esse é o meu sonho, o meu desejo, de deixar o Senhor falar por intermédio de mim e não ser mais do que nada um vaso usado nas tuas santas e divinas mãos. Que a cada dia que se passe, que o Senhor possa crescer em mim, que o Senhor continue me dando revelação e que eu possa diminuir, reduzir a pó, e que o Senhor venha convencer essa pessoa do pecado, do juízo e da justiça e ajudar ela a se posicionar e entregar a sua vida para Cristo Jesus. Eu que eu lhe peço e lhe agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. A minha obsessão, meu amigo, eu não quero fama, eu não quero sucesso. Tudo que o missionário quer é ser um instrumento usado nas mãos de Deus, porque o que me dá alegria na alma e motivação de viver é saber que eu entreguei a minha vida a Cristo Jesus e que o meu nome está escrito no livro da vida dos seus e que eu vendi a minha alma para Deus. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Desejo estar com vocês na quarta parte dessa série de mensagens sobre o satanismo e o seu domínio na vida da igreja. Já vi uma primeira parte que é a origem do satanismo, a segunda parte, os tipos de satanismo que existem e as suas ideologias, e a terceira que o Espírito falou, que tem como tema os símbolos satânicos mais usados no mundo inteiro. Nos ajuda a crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo e a se firmar na rocha que se chama Jesus Cristo. Amém? Um forte abraço, até a próxima, tchau.